de Contas. Excelentíssimos membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, aqui representado pela doutora Selma, Ministério Público do Trabalho, doutor Jefferson, Ministério Público Militar, pelo doutor Carlos Frederico, meu irmão. E neste ato, que representa os procuradores gerais respectivos e que nos honram muito com suas presenças. Excelentíssimos senhores presidentes da NPR, doutor Robalinho, doutor Elísio, da MPDFT. Excelentíssimos senhores parlamentares, senadores, digno presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Joey Vale. Excelentíssimos senhores ministros dos Tribunais de Contas, conselheiros dos Tribunais de Contas, nas pessoas de quem quero saudar especialmente os conselheiros do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Dr. Renato Rainha e Dr. Paiva Martins. Excelentíssimas senhoras autoridades do Distrito Federal, procuradores do Distrito Federal, controlador do Distrito Federal, senhor secretário da Casa Civil e defensor público geral. Demais autoridades aqui presentes, amigos, seguidores, Dr. Gil Castelo Branco, do Contas Abertas, nosso grande companheiro e parceiro, senhoras e senhores. O Conselho Nacional de Procuradores Gerais, o CNPGC, ele nasceu da obstinação de seus integrantes, que ainda em 2004 eles decidiram reunir-se inicialmente como colégio de procuradores. A relevância da entidade e os importantes serviços que prestaram levaram os seus idealizadores a constituir uma associação já na forma de conselho, com a finalidade de aprimorar os trabalhos produzidos pelo Ministério Público de Contas brasileiro e também prestar apoio aos procuradores gerais de contas em suas funções. Assim nascia o Conselho Nacional de Procuradores do Ministério Público de Contas brasileiro, antecedente do atual CNPGC, o Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Contas, cuja nomenclatura é recente, agora de 2016, em reunião extraordinária ocorrida na cidade de São Paulo. O CNPGC, portanto, é uma entidade privada, sem fins lucrativos, que congrega procuradores gerais de contas de todo o país. Somos 33 nos 34 tribunais de contas, salvo apenas o Tribunal de Contas do município de São Paulo, cuja ausência do Parquê de Contas é objeto de discussão judicial no Supremo Tribunal Federal. O CNPGC tem por objetivo, dentre outros, defender não só as prerrogativas do Ministério Público de Contas no Brasil, mas ainda promover o intercâmbio de experiências, integração entre seus membros, com vistas sempre à melhor prestação de serviços à sociedade. Trata-se, o Ministério Público de Contas, de uma instituição de grande relevo no controle da legalidade da aplicação dos recursos públicos, sendo integrado por procuradores admitidos em rígidos concursos públicos, que trabalham para que o dinheiro público seja corretamente aplicado, combatendo a corrupção e a má gestão. No entanto, ainda é um Ministério Público pouco conhecido. Pensando nisso, o CNPGC resolveu mapear a instituição, a fim de saber o que pensam, como e em que condições atuam esses procuradores. Elaboramos questionários, e aqui eu quero agradecer a todos os procuradores gerais de contas que participaram por sua generosidade e paciência, não apenas respondendo e preenchendo esses questionários, mas ainda participando criticamente e sugerindo inúmeras correções e adaptações. Ao final, senhores, chegamos a alguns dados que eu gostaria de compartilhar. Um deles é particularmente grave. Há apenas 167 procuradores do Ministério Público de Contas no país para fiscalizar as contas públicas dos mais de 5.000 municípios dos 26 estados do Distrito Federal e da União. Poucos são os tribunais de contas que guardam paridade numérica entre Ministério Público e julgadores. O CNPGC, diante desse quadro, foi mais além. Resolveu visitar todas as 5 regiões do nosso país. E deparou-se também, em alguns casos, com uma estrutura física bastante heterogênea, onde nós temos contrastes e alguns colegas alojados em precárias condições e instalações. A boa notícia, contudo, é que se há escassez de recursos materiais e humanos, sobram boas práticas. Os MPs de contas, eles produzem muito. É cada vez mais elevado o número de representações oferecidas em todo o país e a busca por ações em parceria com outros órgãos de controle, com a valorosa contribuição dos membros do Ministério Público aqui representados, o Ministério Público da DF Territórios, nosso grande parceiro, o Ministério Público do Trabalho, veja que o Dr. Valdir, nosso colega, tantas causas atua junto conosco, tantas batalhas.
afora os mecanismos extra-autos, como, por exemplo, termos de ajustamento de conduta, recomendações, etc. Recentemente, o Ministério Público de Contas ele deu uma prova de sua relevante atuação no episódio que foi do julgamento das contas do governo federal, fazendo reacender a importância do direito financeiro, no episódio que ficou conhecido como as pedaladas fiscais e que o Júlio teve grande participação, nosso agradecimento. Mas não só nesse, inúmeros outros exemplos se multiplicam no país. Recentemente, por ocasião dos festejos do Carnaval, vários municípios, atendendo recomendações de membros do Ministério Público de Contas, decidiram não investir recursos públicos nessas festas. E isso o fizeram por entender e assim acatar as recomendações do Ministério Público que era necessário cumprir as prioridades constitucionais e os princípios constitucionais da administração pública. Mas não é possível, nesse contexto, senhores, dizer que falta muito e que eu peço escusas aqui pela repetição, mas eu não posso deixar de evidenciar que hoje é absolutamente essencial a autonomia plena do Ministério Público de Contas. É que face dessa mesma moeda, falta de autonomia, ocorrem inúmeras retaliações à atuação quando esse Ministério Público de Contas incomoda. Praticamente todos os Ministérios Públicos de Contas brasileiros têm casos tristes desse tipo a relatar. Exatamente por tudo isso, o momento vivenciado é revelador da necessidade de mudanças em busca de melhores e mais eficientes condições de trabalho e da uniformização o quanto possível do nosso quadro normativo em que se funda a nossa instituição rumo à sua autonomia plena. Não apenas o Ministério Público de Contas, mas em especial os tribunais de contas carecem de urgentes mudanças que possam dotá-los e deixá-los a salvo de ingerências que não são técnicas. No atual cenário de inúmeros e gravíssimos casos de corrupção e má gestão da coisa pública, não é possível deixar de reconhecer que o nosso país não pode perder mais tempo, recursos e energia com instituições que não se disponham a caminhar ao lado da nação brasileira. Acreditamos, contudo, que, se bem exercido e devidamente reformulado, o sistema de controle tem tudo para dar sua relevante contribuição ao país. Aos tribunais de contas cabe o controle da prática orçamentária e financeira estatal, alicerce das políticas públicas, notadamente aquelas de cunho social de que a população mais necessita. Recordo, por exemplo, um exemplo que bem ilustra o que eu estou tentando transmitir para os senhores. Recentemente, um esforço concentrado de mais de 20 tribunais de contas da Federação foi dado um passo inicial para se promover uma ampla, urgente e necessária auditoria no sistema prisional do nosso país, tanto estadual como também uma auditoria nacional coordenada pelo Tribunal de Contas da União, a partir da provocação dos procuradores gerais de contas das regiões Norte, Nordeste, Sul e Centro-Oeste. A expectativa é de que agora, em 2017, possam ser oferecidos à sociedade alguns produtos já de auditoria, como, por exemplo, a análise do custo do sistema e da gestão financeira do sistema prisional. É desse tipo de atuação dos tribunais de contas que a sociedade precisa e que espera. Contem todos, portanto, com o CNPGC como aliado na defesa da moralidade e da probidade administrativa. Eu finalizo agradecendo a Deus, aos meus familiares, amigos, aos meus colegas, dizendo-lhes que a recondução que muito me engrandece aumenta em mim a minha responsabilidade. O voto de Vossas Excelências em mim depositado e em nossa diretoria será honrado por todos os dias do nosso mandato. E tudo faremos sem medir esforços para tentar atender às expectativas que foram confiadas. E eu concluo, senhores, com as palavras do poeta Fernando Pessoa, sempre lembrado por nossa colega Égida: para ser grande, ser inteiro. Nada teu exagera ou exclui. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és, no mínimo que fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque alta vive. Muito obrigada.